Shalom a todos, que o Eterno abençoe a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esse estudo. Hoje nós iremos falar sobre servir a Yeshua é um culto racional. Servir ao Eterno é um culto racional. Por que estamos falando sobre este assunto? Que infelizmente existe muitas e muitas pessoas que estão saindo do cristianismo, vindo para o judaísmo nazareno e estão trazendo as bagagens que elas viviam acostumadas com elas no cristianismo. E uma das coisas que essas pessoas trazem são um monte de doutrinas que elas mesmas criaram. Infelizmente, nós temos observado em um número muito grande de pessoas que vêm para o judaísmo nazareno e vêm também não só com as coisas do cristianismo, mas vem também com um monte de fábulas do judaísmo ortodoxo. Vejam só, infelizmente as pessoas não querem servir ao Eterno, não é a maioria, né? Não são todos, digamos assim, não são todos, mas a maioria vem para o judaísmo nazareno e trazendo essas bagagens. Quando elas não têm informações sobre o judaísmo ortodoxo tradicional, elas trazem consigo o sentido de heresias junta consigo mesma, para dentro do judaísmo nazareno. Isso é uma verdade que nós temos acompanhado. Existem pessoas no nosso meio que estão conosco que infelizmente ainda não entendeu o que é servir ao Eterno. E servir ao Eterno é ter um culto racional. Não existe nada de anormal, exceto os milagres que o Eterno pode fazer no decorrer dessa techuvá que essa pessoa alcançar. Mas não existe mais nada. O Eterno jamais vai tirar seu raciocínio para servi-lo. O Eterno jamais vai desestruturar você para servi-lo. O Eterno jamais vai desequilibrar você para servi-lo. O Eterno jamais vai criar confusões em você, contradições em você para servi-lo. Mas infelizmente as pessoas estão vindo com essas filosofias na cabeça, cheias de achismo. Infelizmente, ao longo do tempo, ouvindo Torá, essas pessoas continuam a mesma pessoa de antes. Ela não produz frutos dignos de arrependimento. Ela não tem o Eterno como foco de mudança em si. Ela não tem a Torá como mudança na sua vida. Pelo contrário, ela tem ela mesma e ela faz o que lhe dá na cabeça sem estrutura. Infelizmente, este é o retrato
do que estamos vendo hoje nos nossos dias. Pessoas que não se desprendem das filosofias que elas mesmas criaram. Elas não se desprendem, elas não têm sentido racional, ela não tem um equilíbrio de sua vida. Você pode ver que estas pessoas, elas continuam as mesmas, como antes, e às vezes até pior. Pessoas que não conseguem entender o que é falado. As pessoas não conseguem entender o que é dito ou o que é escrito. Por quê? Porque elas não têm interesse de mudança. Elas não entendem que a mudança de suas vidas está em harmonia com o intelecto, com o entendimento, com a compreensão. Infelizmente ela não entende isso. Elas são guiadas por impulsos carnais, por desejos desenfreados. E, infelizmente, esse é o retrato de algumas pessoas que estão ingressando no judaísmo nazareno. Nós temos aqui mostrado para essa pessoa, ou para todos, que servir ao Eterno é servir ao Eterno um culto racional, um culto aonde as pessoas compreendem com exatidão, sem sombra de dúvidas. E infelizmente não é o que acontece com algumas. Nós temos um dado aqui, isso a nível social e familiar, né, de uma mulher, o nome dela é Valdete de Fátima Pichurski, né? Ela é uma professora, pedagoga, mestrada em ciência da educação, especialista em educação especial, gestão escolar e magistério de educação básica. Possui mais de 4.000 horas em curso na área da educação. Também já publicou vários artigos. E eu achei interessante passar isso para vocês, porque é uma realidade. Vejamos. Hoje, cada vez mais notamos que as famílias brasileiras estão desestruturadas. E as causas são diversas. Entre elas, traição, falta de comprometimento, falta de diálogo, falta de empatia, excesso de ciúmes e exagero nas cobranças. Ao se casar, a pessoa se esquece de que outro possui princípios e valores diferentes dos seus. Que a pessoa não muda após o matrimônio e continua tendo a sua própria vida, amizades e comportamento. A pessoa é o que é e não o que a outra quer. Vejamos, o meu ver, esse é o principal motivo de tantas brigas, separações e relações dilaceradas. Entre casais, não é raro observar comportamentos doentios. Isso é uma verdade. Do tipo que quer controlar os passos do companheiro, monitorando o celular, computador e etc. Mas ao ser cobrado por suas atitudes e seu comportamento, reage de forma agressiva, sempre negando tais comportamentos, jogando a culpa sempre em outras pessoas e fazendo-se de vítima, de tal forma que consegue manipular quem está ao seu redor, ao seu lado, ou seja, seu companheiro. Dessa forma, os filhos são prejudicados com tal situação, pois não sabem o que pedir,
a quem pedir ajuda, a quem se apegar numa situação como essa, se tornando inseguros quanto ao seu comportamento e suas atitudes. A família que está passando por situações semelhantes precisa procurar ajuda especializada, psicólogo ou psiquiatria ou psiquiatra, para resolver a situação o mais rápido possível, pois quanto mais esperar, mais dano uma relação doentia vai causar, podendo originar vários distúrbios, entre eles depressão, estresse, ansiedade, nervosismo e entre outros. Ou seja, os filhos estão expostos a esses distúrbios. Quantas vezes ligamos a televisão e a manchete adolescentes tira a vida com uma arma do pai. Devemos nos questionar por que situação este adolescente estaria passando em sua casa. Quais as causas que o levaria a tomar esta atitude? Adolescentes expostos a situações anteriormente citadas estão mais propensos a cometer este tipo de violência contra suas vidas. Está na hora de não sermos tão egoístas e pensarmos em nossos filhos, de lhes proporcionar uma vida emocional saudável, regada e muita paz, harmonia, amor e tranquilidade enquanto ainda há tempo. Vejam só, esse é uma nota de Valdete de Fátima Pichurski, professora pedagoga universitária de ciência da educação, especialista em educação especial. Vejam só, isso acontece na congregação, isso acontece nas igrejas. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas, a maioria que estão indo às igrejas são pessoas problemáticas, pessoas desequilibradas e desestruturadas. Jamais você vai ver uma pessoa dentro das igrejas que não está desequilibrada, que não está desestruturada, que não tem problema. Por quê? Porque essas pessoas que vão, na maioria das vezes, às igrejas, elas têm um distúrbio social, um distúrbio familiar, doentio, e vão às igrejas procurar ajuda e às vezes encontram. Então, essas pessoas, e a maioria, querem transferir os seus problemas para o pastor. A maioria querem transferir os problemas dela para a igreja e tirando delas a culpa. E infelizmente isso tem acontecido. E o que eu quero dizer é, essas pessoas saem das suas igrejas com seus problemas e vêm ingressar no judaísmo nazareno com o mesmo problema. Quando ela encontra a palavra do Eterno sendo dita no judaísmo nazareno, ela entende que a palavra do Eterno é agressiva para ela e ela não toma uma postura de mudança. Pelo contrário, ela acha até bonito os hinos, as músicas hebraicas, elas acham bonito falarmos da Torá, das coisas espirituais, mas dentro dela não existe motivo de mudança. Dentro dela não existe a visão de mudar. Dentro dela existe o quê? Não, isso não é para mim. Mas eu gosto de fulano. Eu estou do lado de ciclano. Eu gosto dessa harmonia. Eu gosto de pessoas que estão ao meu lado. Mas dentro dela ela não quer mudar. Ela não quer se desprender de uma vida que ela viveu desestruturada, bagunçada, cheia de problemas. Pelo contrário, ela vem para o judaísmo e traz os problemas dela, acarretando e virando uma bola de neve e até pior. E qual é o final disso tudo? Ela põe a culpa nos outros. Quando ela cansar, ela põe a culpa nos outros. Infelizmente, este é o retrato
do que estamos vivendo. Shaul, ele fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável eterno, que é o vosso culto racional, não irracional. Nós não somos animais como a ciência diz que é irracional. Nós somos racional. Nós entendemos, compreendemos. O Eterno te deu 1,5 kg de massa cefálica, de cérebro, para você pensar, para você raciocinar, para você compreender as coisas. Infelizmente, as pessoas estão tendo distúrbios e mais distúrbios que ela não consegue entender. Ela não consegue nem entender o que eu estou falando aqui. E às vezes as pessoas acham, nossa, que coisa chata. Meu irmão, aquilo que é chato para a tua carne é aquilo que vai te fazer servir o Eterno. Quando você nega, quando você deixa de lado, vivamos em novidade de vida, disse Shaul. Vamos viver em novidade de vida, não como meninos, não como crianças que precisam de leite. Embora muitos ainda precisam de leite, mas estão evoluindo. Mas sejamos como pessoas maduras, pessoas inteligentes. Infelizmente, este é o retrato do que está acontecendo hoje, aqui no nosso meio e em todos os lugares, nas religiões. Veja só, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7 ao 9, diz assim: Paulo está falando sobre o corpo e sobre os dons de línguas, que é um outro assunto. Mas ele nos dá a entender que, mesmo com esses assuntos sobrenaturais, nós devemos compreender com o intelecto, entender, raciocinar. Ele diz assim: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Como? Se nós não entendermos, como? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Né? Ela tem que dar o som correto. Aí se saberá que vai vir batalha. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando no ar. Pro ar. As pessoas vão estar falando pro ar, né? Infelizmente, isso é o retrato. Inteligíveis quer dizer compreensível, que se percebe bem, claro, perspectível, que se percebe bem. Vejam só, é isso que nós devemos entender, você que está ouvindo. Se você está indo numa igreja, e essa igreja, o pastor, ou quem quer que seja, esteja ali dirigindo a palavra do Eterno, como eles dizem, e esse pastor, ou esse que esteja falando a palavra do Eterno, não transmite palavras em harmonia com o intelecto e o raciocínio, está fora de si, meu irmão, cai fora. Ali o Eterno não habita.
Ali o Eterno não está, quer dizer, não habita, porque o Eterno não habita em lugar nenhum. Desculpa, essa expressão é só uma maneira que a gente tem de falar. Mas o Eterno não está usando aquele ser humano. Quem está usando ou é o Rassatã ou ele mesmo está falando. Então a gente temos que entender isso. Se você estiver em um lugar, pode ser aonde for, numa igreja, numa congregação, numa sinagoga, e lá o roche, o líder, quem quer que seja, falar palavras que causam distúrbio, não é racional, sai fora, não fica, né? Por quê? Porque deve-se ter as palavras devem ser claras, né? Devem ser claras, e o culto é racional, não pode haver contradições. A palavra do Eterno é única e eficaz. Por isso que eu tomei essa liberdade de falar sobre servir a Yeshua é um culto racional, né? Um culto racional, né? Não existe nada de anormal sem sentido. Nós, nazarenos, cremos que existe o sobrenatural, mas o sobrenatural do Eterno vive em harmonia com o nosso natural. Jamais o Eterno vai ultrapassar os limites que ele mesmo criou, a não ser por vontade própria e definitiva. O Eterno, ele quer que você, quando você orar, ore com inteligência, ore com raciocínio, ore e saiba o que está falando. Muitas pessoas nem orar sabem. O próprio Paulo diz, nem todo mundo não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Vejam só, se nós já não sabemos orar, e as pessoas já são desequilibradas, desestruturadas, e não sabem nem entender o que fala, aí é que não vai ouvir mesmo. Então devemos ter esse sentido, essa visão, né, de quando ingressarmos no judaísmo nazareno, devemos ter um culto racional, né, inteligente. Existem pessoas que ela transfere a responsabilidade de seus erros, de seus maus comportamentos para outras pessoas. Quando você identifica esse tipo de pessoa, infelizmente, essa pessoa está caminhando para mais um poço que ela mesma cavou. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.